Olá, meus queridos. Isaías 43, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Lindo esse texto, né? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Você crê nisso? Você confia? Eu creio piamente, fielmente nessa palavra. Nós não conhecemos, nós não sabemos nada da vida antes que houvesse dia. Os dias e as noites foram determinados quando Deus criou o mundo. Quando Deus formou a terra, formou os mares, fez separação de dia e de noite. Então, aí Deus está dizendo assim, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Está falando de um Deus eterno, existente, ele sempre existiu, né? E fala também de um Deus inexplicável, sem começo e nem fim. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o nosso Deus. Ele está desde sempre na eternidade. Isso é muito difícil para nós, humanos, entendermos, porque nós sabemos o dia que nascemos, né? Não sabemos o dia que vamos morrer, mas sabemos que vamos morrer, né? E somos condicionados dentro de dias, meses, anos, horas, minutos, segundos, né? Por causa da nossa finitude. Mas Deus não. Por isso eu sempre digo que Deus já conhece o final desde o começo, desde antes, porque Ele está no passado, no presente, no futuro, Ele está na eternidade, né? Então, antes e depois dele, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum Deus haverá. Um Deus como Ele, que tudo pode, tudo sabe, tudo faz, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é justo e Ele é santo. Só Ele pode salvar, só Ele pode fazer com que uma nação, esse capítulo é muito lindo, Isaías 43, uma nação, ou seja, Israel, né, sobreviva depois de ter sido expatriada, de ter sido espalhada pelo mundo. Vários textos dizem que Deus chamou novamente o seu povo, Deus reuniu novamente. Só Deus pode fazer isso. Você sabe que não existe na história de uma nação de ser toda dispersa e depois reunir novamente. Mas Deus fez isso com Israel, porque Ele é Deus. Ele é o Deus que chamou esse povo, Ele é o Deus que permitiu com que esse povo fosse espalhado por causa da desobediência, mas Ele não abandonou. Deus não abandona, né? E Ele trouxe de volta, fez com que a nação de Israel se tornasse uma nação novamente, né? Anos, vários anos, Israel espalhado. Mas em 1948, Deus sela novamente Israel como nação, né? E de lá para cá, o povo tem voltado, muitos judeus têm retornado, né? Então esse é o nosso Deus. Não há outro Deus como Ele. Antes dele não houve, depois dele não vai haver. Porque Ele é único, Ele é soberano, né? E ainda Ele diz aí, ó, que Ele abre caminhos em lugares inusitados. Lugares que você possa não imaginar que é possível. Deus abre caminhos, Deus faz a gente passar. Ele fez isso com o povo, né? Assim diz o Senhor, o que preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Por amor do seu povo, e nesse mesmo caminho que Ele abriu, só Deus tem esse poder, né? Pegar um mar, abrir, fazer o povo dele passar ali no meio, e a Bíblia diz que Ele fez isso, o povo passou a pé enxuto. Aquele vento oriental, né, que fala lá no Êxodo, que fez com que as águas se separassem para um lado e para o outro, para o povo passar no meio, deve ter sido o mesmo vento que secou, né, o fundo do mar ali para o povo passar. E esse mesmo Deus, que tem esse poder de fazer com que água forme uma parede, fique de um lado e do outro para o povo passar, esse mesmo Deus ajuntou as águas quando o faraó
com aquela intenção de achar que ia perseguir o povo e ia trazê-los de volta. Deus fez com que todo o exército de Faraó se afundasse ali, né? E o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio se apagaram. É a palavra de Isaías para o afundamento do exército de Faraó no Mar Vermelho. Isso aconteceu literalmente algum tempo atrás, não tem muitos anos, eu ouvi dizer que mergulhadores encontraram naquele lugar onde supõe ter sido a passagem, né, no mar, encontraram algum tipo de rodas, né, no fundo do mar. E o exército de Faraó ele tinha. Então esse é o nosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Não há. E aí depois, seguindo adiante nesse capítulo, ele fala desse evento, né? Eu crio o caminho no mar, eu afundo o inimigo no mar. Aí depois ele ainda fala assim no versículo 19. Não vos lembreis, 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ele está falando disso, que ele acabou de mencionar. Os fatos, os efeitos do êxodo, que foi assim, os feitos no êxodo, que foi uma coisa assim esplendorosa, incrível, né? A forma como Deus tirou o povo do Egito foi impressionante. Mas ele está dizendo, não fique lembrando dessa, não é que não é para lembrar, mas ele está dizendo, vocês estão pensando nessa? Eis que eu faço coisa nova. Eu farei uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse é o nosso Deus. Caminho no deserto e rio no lugar onde não tem água, só Deus pode fazer isso. Mas esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu confio. Ele pode, não há ninguém como ele. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Muitas vezes os planos humanos são frustrados. E muitas vezes planos que dizem ser de Deus são frustrados, porque na verdade ou não era a vontade dele, ou não foi Deus que disse para você que era plano dele. Entende? Muitas vezes nós temos desejos e intenções boas no nosso coração, mas não é o plano de Deus. Por exemplo, hoje eu estava lendo em Samuel, em Crônicas também, né, que Davi tinha uma intenção muito boa de construir um templo. Ele disse assim, meu Deus, eu estou habitando num palácio e a tua casa, ou seja, a tua arca, a tua aliança, a tua presença está em cabana, em tenda, né? Eu vou construir uma casa para ti. Davi teve esse desejo, um desejo maravilhoso, um desejo ótimo, uma comparação muito plausível. Como é que eu posso morar em palácio enquanto que a arca da aliança, a presença de Deus, não tem uma casa, não tem um templo para nós colocarmos, né? Uma intenção maravilhosa, mas aí Deus disse assim, não, você não vai construir uma casa. Eu não quero que você construa uma casa. Quem vai construir é Salomão. Entende? Aí tem todo o contexto, o porquê e tal, mas era uma intenção de Davi. Então, muitas vezes as nossas intenções são boas, mas não é a vontade de Deus para nós. Então, os planos frustrados não foram os planos de Deus para você, foram seus planos que você achou que era de Deus, ou que você não buscou, ou não perguntou, ou não teve o discernimento. Muitas vezes nós fazemos, isso já aconteceu comigo, fazemos coisas que achamos serem muito boas e de Deus e oramos por aquilo, mas não esperamos ouvir a resposta de Deus. E às vezes o nosso plano, ele não dá em nada, ele acaba. Mas não foi Deus, foi nós. A intenção foi nossa, o planejamento foi nosso, né? Os recursos foram nossos, mas Deus não estava naquilo ali, ou não queria que a gente fizesse aquilo ali, tá? Porque os planos do nosso Deus para as nações, para os povos, para Israel e para a sua vida, nunca poderão ser frustrados. Nunca. Muitas vezes nós não alcançamos também, porque, por exemplo, nós paramos de pedir, nós paramos de buscar, nós paramos de querer saber, porque muitas vezes, não é fácil a gente saber a direção de Deus para a nossa vida, ou aquilo que exatamente Deus quer, aquela vontade para mim, vontade absoluta de Deus para mim. Tem a sua vontade, né,
para todos, mas tem para nós vontades específicas de Deus, como ele não deixou Davi construir o templo, certo? Isso era específico, muito específico. Ele disse, não é Salomão que vai construir, não é você, entende? Então, muitas vezes nós não buscamos, não nos orientamos pela palavra, não pedimos a orientação do Espírito Santo e os planos são frustrados, mas não foi Deus, fomos nós mesmos, né? Mas se Deus tem plano, ou se Deus tem uma promessa, e você tem certeza que a promessa é de Deus, não é palavra de homem, pode chover canivete, mas vai acontecer, a promessa vai se cumprir. Porque o nosso Deus, ninguém pode frustrar os seus planos, tá? Deus te abençoe, passe essa palavra para alguém. Nós servimos a um Deus como nenhum outro, não existe outro como Ele. Ele é eterno. Ele pode tudo e Ele sabe tudo. Eu tenho orado, Senhor, Tu és o Deus que vê. Quantas coisas que nós não vemos, não sabemos, mas o nosso Deus vê, Ele sabe, Ele conhece. Então aquilo que for para nos esclarecer, Ele vai esclarecer. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.